Olá pessoal, aqui é Adriana Rívica. Eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito de Rosh Hashanah e Yom Kippur, essa celebração que consta nas Sagradas Escrituras. Quero falar um pouquinho para vocês da minha experiência ou das minhas experiências durante essas celebrações. Desde 2017. Em 2017, nesse período de Rosh Hashanah, eu fiz uma oração ao Deus de Israel e foi uma oração muito específica. Eu amo a verdade e pedi a Deus, o Criador, que eu queria saber a verdade em relação às Sagradas Escrituras, ao Deus que nos criou. Antes mesmo disso, eu tinha feito essa oração e 2015, 2016, na minha vida apareceu o Rabino Eliyahu Hask. E ele começou a me ensinar a respeito do Deus de Israel. Um Deus maravilhoso, que sente muito amor por tudo o que ele criou. Após a festa de Rosh Hashanah e Yom Kippur, em 2017, eu tinha feito, nesse período, um pedido para Kadosh Baruch Hu, o Deus de Israel, que eu queria falar a respeito dele, o Deus que nos criou, e o amor grandioso e magnífico que ele sente por toda a humanidade. Eu esperei 2 anos a resposta do Criador. E com isso, durante esse período, eu fui estudando a Torá. Fui estudando com Eliyahu e com mais alguns rabinos que, com o tempo, o Deus de Israel foi tirando da minha vida. Rabinos que não eram rabinos. Homens que se rebelaram contra o Deus de Israel. Durante alguns anos, o Rabino Eliyahu me orientou a respeito do Deus Criador, estudava com ele. Mas eu tinha feito uma oração a Kadosh Baruch Hu, dizendo que eu queria muito estudar com um cabalista que fosse um dos melhores. No mesmo período que o Eliyahu surgiu na minha vida, ele e a sua esposa Berta,
sempre me auxiliando, me ajudando. Eles moram em Israel. Nesse mesmo período, a Kadosh Baruch Hu já tinha atendido essa minha oração de eu estudar com um cabalista. Só que os estudos desse cabalista, eles são muito fortes. E o meu recipiente não estava comportando tanta luz do Criador que eu parei um pouco de estudar com ele. E pedi a Kadosh Baruch Hu que numa outra oportunidade ele me desse essa oportunidade de estudar com esse grande mestre. O mais interessante de tudo é que, bem antes de tudo isso acontecer na minha vida, o Criador já tinha me revelado esse mestre em um sonho que eu tive. Então eu não tive motivos nenhum para duvidar do Deus de Israel. Em 2017 eu tinha feito essa oração a Kadosh Baruch Hu, dele me permitir de falar dele, e esperei 2 anos a resposta do Deus de Israel. Ela veio praticamente em 2018, mas só foi concretizada em 2019. Quando surgiu de uma forma bem estratégica o meu canal Adriana Rívica. O Criador me deu uma condição. Eu poderia usar essa estratégia, falar do Deus de Israel, só que o meu canal teria um começo, um meio e um final. E as pessoas mais íntimas que conversavam comigo, eu sempre falei isso, que o meu canal estava chegando ao fim. O meu canal nunca foi uma missão como eu ouvi de algumas pessoas. Eu não tenho mais uma missão na Terra. Mesmo porque em 2017, após Rosh Hashanah e Yom Kippur, após uma semana, Kadosh Baruch Hu quis recolher a minha alma para ficar próximo dele. Mas eu pedi a ele uma oportunidade de voltar para a Terra e ele me concedeu. A minha jornada neste plano físico, deste mundo físico, já tinha chegado ao fim. Mas pela sua infinita misericórdia, a Kadosh Baruch Hu me concedeu anos de vida e cá estou. Como eu disse, o meu canal nunca foi uma missão e nem nunca vai ser uma missão. O meu tikkun, a correção da minha alma, já tinha terminado em outubro de 2017. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse período do mês de setembro, que antecede dia 25 e dia 26 de setembro e dia 5 e dia 6 de outubro
de 2022, do ano de 5.783, esses dias nós nos preparamos para um grande dia dessa celebração, dessa festa solene, onde todos os povos da terra, independente de religião, todas as almas passam por um julgamento divino. E nesse julgamento é o Deus de Israel, o Deus Criador, que vai decidir as nossas bênçãos pelos nossos atos e por arrependimentos de pecados de todo o coração. Mas um arrependimento não é apenas da boca para fora, é um arrependimento das más obras para não se fazer mais. Porque senão não tem como o Criador nos abençoar. Em 2017, o Criador atendeu as minhas orações. Em 2018, nesse período também de Rosh Hashanah e Yom Kippur, Ele também atendeu o meu pedido específico. Em 2019, praticamente em julho de 2019, eu lancei o meu canal. Em setembro de 2019, eu comecei a falar sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Me lembro que setembro e outubro eu mal gravei os vídeos porque é o nosso preparo para essa grande celebração. Isso se encontra no livro de Levíticos, capítulo 23. E não deixei de celebrar esses grandes dias de penitência, de perdão, por causa de um julgamento divino, por causa das pessoas do canal que não me conhecem e que começaram a me criticar. E começaram a dizer que eu tinha uma missão. Isso nunca foi verdade. Eu não tenho nenhuma missão na Terra. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Confesso a vocês que em outubro de 2019, eu tive muita vontade de encerrar com o canal. Estava lidando com pessoas rebeldes, como muitos que me ouvem ainda são rebeldes. Em 2020, praticamente em setembro, passei por uma imersão profunda e descobri algo terrível. E descobri algo mais terrível ainda. Eu descobri que são poucas as pessoas que estendem a mão. São pouquíssimas as pessoas que conseguem sentir a dor do outro. Não houve, da parte das pessoas que eu pensei, que diziam que eram amigos, não houve um ombro amigo, não houve
uma sensibilidade maior para com a minha alma, que foi ferida, que estava doendo. Pelo que eu descobri, e aquelas pessoas que estavam próximas de mim e que diziam que eram minhas amigas e meus amigos, é aí que a gente vê quem de fato gosta de nós. É quando nós passamos por algo. Não houve um ombro amigo, não houve um estender de mão, não houve nada. Aí eu observei as pessoas e percebi que elas são frias e muito egoístas. Só pensam nelas. E foi nesse período, pessoal, de Rosh Hashanah e Yom Kippur de 2020, que eu busquei em Deus a cura pela dor na minha alma. Foi um mês de muita dor na alma, e só quem já teve essa dor na alma sabe perfeitamente o que eu estou falando. Em 2020, durante esse período festivo, eu busquei no Deus Criador para que Ele curasse a dor na minha alma, porque ela estava insuportável. Os pesadelos eram terríveis, o choro terrível, e não houve sequer ninguém que viesse até a mim me estender as mãos. Mas fiel é o Deus que me criou. E foi Ele quem me salvou. Foi Ele quem fez com que a dor na minha alma cessasse e eu pudesse continuar. Em 2021, um pouco antes desses meses festivos, praticamente no mês de junho de 2021, eu sofri uma violência doméstica. Algumas pessoas souberam disso. O Criador, como sempre, poupou a minha vida e mostrou a algumas pessoas do canal que começaram a me conhecer o que tinha acontecido. Não foi fácil o que eu passei. A agressão foi muito forte. E foi tão forte, tão violenta, que o lado esquerdo do meu rosto, por causa de um soco, ele foi trincado. Eu tive os 2 tímpanos perfurados, o braço esquerdo quebrado. E a violência foi tanta que deu até traumatismo craniano. O pé direito também deu problema.
E só o Deus de Israel que me deu força para que algo maior e pior não tivesse acontecido comigo. Fiz a minha denúncia, outras pessoas também fizeram. E as pessoas que mais estavam chegadas a mim, eu conversei. Atendi algumas pessoas sem elas saberem que o meu braço esquerdo estava quebrado. Mas o Criador, pela tua imensa misericórdia, me curou. Houve uma restauração de tudo. Não foi briga, não foi discussão, foi apenas porque eu disse não. Muita coisa no meu corpo foi curado, como eu sempre faço os meus tratamentos direitinho. Mas faltava a cabeça. E mais uma vez eu sabia que eu poderia pedir a Kadosh Baruch Hu durante esse período de festa de Rosh Hashanah e Yom Kippur, eu poderia pedir a ele algo específico. E eu pedi a Kadosh Baruch Hu a cura do que tinha acontecido com a minha cabeça. De tamanha violência que foi o soco. Não entrei em luta corporal com ninguém, pessoal. Eu gosto de paz. E respeito e sempre respeitei a religião de todas as pessoas. E não sou obrigada, e nunca fui obrigada a seguir a religião de ninguém. Mas algumas pessoas, infelizmente, não são assim. Porque elas não sabem o que é o livre-arbítrio. E confundem muitas coisas. Porque não gostam de estudar a respeito da verdade. Se eu não tivesse virado o meu rosto um pouquinho, a violência desse soco foi tão grande e a força colocada nele, eu teria ficado cega. Se eu não tivesse virado o meu rosto rapidamente. O meu pedido em Rosh Hashanah e Yom Kippur de 2021, do ano passado, foi atendido pelo Deus de Israel. Ele curou o traumatismo craniano. As dores na minha cabeça eram insuportáveis que vocês nem imaginam. Eu não atendia mais ninguém a partir da manhã porque eu tinha que tomar os medicamentos e eu ficava muito sonolenta. Estava em tratamento. O que eu quero dizer para vocês com o que eu estou contando? Eu já disse que o meu canal não é e nem nunca foi uma missão. Foi um presente de Akadosh Baruch Hu para que eu pudesse falar a respeito dele e das experiências que eu tenho com ele, o Deus de Israel, o Deus que nos criou e que quer o nosso bem e não o nosso mal. Eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo e que me conhecem já desde 2019, e eu sei que tem alguns de vocês que ficam quietinhos me ouvindo, é que eu sempre alcancei as minhas bênçãos
em Rosh Hashanah Yom Kippur. O Criador, ele nos deixou esta data festiva, não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, para todos os povos, raças, línguas e nações. É Ele que julga com justiça e equidade. É Ele que decide a vida de todos os seres humanos na Terra. Independente das pessoas saberem ou não desse dia, ele é bíblico. A minha oração para com o Criador neste período já começou. Eu gosto de ser útil à humanidade. E o meu pedido a Kadosh Baruch Hu era um específico. Eu quero que o Deus de Israel me conceda oportunidade de atender pessoas que estão com a alma ferida. Pessoas que estão buscando um ombro amigo para chorar. Pessoas que não encontram ninguém aonde eles possam confiar um segredo. Pessoas que precisam desabafar e não tem ninguém para ouvi-los. Pessoas que, como eu, tiveram a alma ferida, machucada e que quando nós mais precisamos, as pessoas nos dão as costas. Não querem saber, porque são egoístas, só pensam em si e nas suas dores, que comparadas a outras pessoas nada é. Que o Criador me envie essas pessoas para os atendimentos, porque elas vão encontrar em mim o que o Criador colocou em meu ser, a essência divina. Amor, compaixão, bondade, misericórdia, piedade. Um ombro amigo para elas chorarem. Pessoas que estão me ouvindo e que não conseguem encontrar ninguém para esse desabafo, para colocar tudo para fora. Nós somos o que nós emanamos. E em mim existe amor, compaixão, bondade. Eu quero que o Criador me envie essas pessoas para se sentirem amadas, protegidas, cuidadas. Porque eu sei que tem muitas que me ouvem desde 2019 e que estão extremamente machucadas e precisam falar, desabafar. Estou pedindo ao Deus de Israel para arrancar do meu canal, da minha vida, pessoas rebeldes. Casas rebeldes, como o Criador fala nas Sagradas Escrituras.
pessoas que sempre foram rebeldes. São rebeldes aonde passaram em suas religiões pagãs. Rebeldes no espiritismo, no kardecismo, no cristianismo evangélico ou romano. Rebeldes. E continuam sendo rebeldes, mesmo ouvindo sobre o Deus de Israel, o Deus que nos criou desde 2019. Continuam sendo rebeldes. Por quê? Quando é dito à pessoa onde está a plenitude da vida dela, aonde ela vai ser feliz em todas as áreas da vida dela, espiritual, material, financeira, amorosa, familiar. Aonde está? E eu falo isso para as pessoas, sempre falei. Com quem ela vai se casar? Aonde vai estar a pessoa? Aonde está o trabalho? Para ela voltar ao seu estado original. Infelizmente, elas continuam sendo casas rebeldes. As coisas não acontecem por causa delas mesmas. E aí elas querem achar um bode expiatório para derramar a sua frustração. Não são poucos que estão me ouvindo e que eu já falei quem é o amor da sua vida, aonde está. E já falei que a pessoa precisa viver em santidade. Santidade no corpo e pureza na alma. Aonde está o emprego, o trabalho que ela vai realizar? De quem ela deve cuidar? As portas que ela tem que fechar para que o mal não entre. Mas infelizmente são casas rebeldes. Vocês é que estão atrasando a bênção de vocês. São vocês e muitos de vocês que ainda me ouvem que vão trazer para a vida de vocês tragédias. A bênção não está demorando. É você que não quer. Você não quer o que Deus quer para você. Você quer satisfazer o seu desejo egoísta. Satisfazer o seu ego. E o meu canal não foi feito para isso. Por isso que eu estou pedindo a Deus que eu não quero mais a casa rebelde me ouvindo. Porque casa rebelde são. Quem quer uma esposa, quem quer um marido de verdade, quem quer uma pessoa fiel, ela é fiel. Não adianta a pessoa querer que o Criador dê a ela o grande amor da vida dela, sendo que ela está nessa porcaria dessa internet atrás de homens e mulheres que não têm valor nenhum. O Criador lá do alto vê e não concede nem a esposa e nem o marido para esse tipo de pessoa. Por quê? Ela é infiel. A pessoa que tanto quer um trabalho, quando o Criador abre uma porta, ela simplesmente fecha. Vai passar fome, vai passar necessidade e não tem o que fazer. É casa rebelde. A pessoa não dá o valor, porque nem ela se valoriza.
A casa rebelde, que é rebelde em todas as religiões do quais vocês já passaram, não percebeu que o problema está em você? O problema não está no outro. O problema está em você. Por que está demorando tanto, Rívika? Porque você é o problema. Porque você não prepara o seu recipiente. Porque você não se entrega de fato a Deus, o Criador, e o obedece. Então a bênção não chega. A desconfiança de algumas pessoas que me escutam é muito grande. Por quê? Porque você já fez muita coisa errada na vida? Já viveu com muita gente errada? E você acha que todo mundo é igual. E não é. Você já traiu, já mentiu, já enganou, já adulterou, já fornicou, já errou pra caramba, já viveu numa sociedade lixo, sem o Criador. E acha que todo mundo é igual a você, e isso não é verdade. Por isso que você desconfia de todo mundo, porque você já fez coisa errada. E acha que todo mundo é igual a você. Só que no fundo da sua alma, você sabe que não. Você sabe que o que eu falo é real e verdadeiro. Que o Criador, pela sua infinita misericórdia, usa a minha vida. Eu vivo o que eu falo. Muitas pessoas que tentam me imitar, porque eu sei que tem muita gente tentando me imitar, não consegue. Não passa credibilidade porque eles não vivem o que eles estão falando. Nada mais que isso. Eles são mentirosos, traiçoeiros. E a Torá para esse tipo de pessoa não funciona. O Criador só vai funcionar na vida de uma pessoa quando essa pessoa ela vive o que ela está falando. A espiritualidade do qual eu faço parte desde 2015, 2016, ela não é para todo mundo. Por isso que eu sempre convidei as pessoas a se retirarem do meu canal. E nunca tive medo em relação a tudo isso. Por quê? A espiritualidade do qual eu faço parte, que é muito alta, muito evoluída, de um nível de consciência muito alto, ela não é para qualquer um. Ela é para aquela alma que quer o Deus de Israel, o Deus que nos criou. Aquela alma que não quer, ela não consegue permanecer. Porque existem preceitos divinos, dos quais aquela pessoa que vive por eles ganharão vida. E as bênçãos de Akadosh Baruch Hu. Aqueles que não querem viver porque é o livre-arbítrio, vão ganhar as maldições. Isso está no livro de Deuteronômio. E todos os anos é a mesma coisa. Após a festa de Rosh Hashanah e Yom Kippur, temos a festa das cabanas.
7 dias de festas. Após o término, nós começamos novamente a estudar a Torá desde o começo, pelo livro de Bereshit. E Bereshit quer dizer, num segundo princípio, Deus começou a criar. Livro de Gênesis. Isso quer dizer que houve um primeiro princípio. Já que as letras hebraicas, a primeira letra começa com a letra Aleph e a última é a letra Tav. São 22 letras. Então houve um primeiro princípio. E vamos estudando a Torá com as suas celebrações, com as suas festas, até chegarmos de novo no último livro de Moisés, no livro de Deuteronômio, onde vamos festejar a festa de Rosh Hashanah e Yom Kippur, do qual o Criador deixou no livro de Levíticos, capítulo 23, para que nós não venhamos a nos esquecer daquele que nos salvou, que nos remiu, que é o Deus Criador, e não existe outro além dele. Então não é de qualquer jeito e não é de qualquer maneira. Nós estudamos para nós não servirmos a nenhum Deus pagão e para que nós não venhamos a profanar o nome de Akadosh Baruch Hu. Não é de qualquer jeito. Esse é o meu pedido específico ao Deus de Israel. Que eu continue a ser útil, porque cada um só dá o que tem. Tem pessoas que aceitam migalhas, esmola, até de sentimentos. Eu não. Eu me valorizo como ser humano, como mulher, e jamais vou aceitar migalha. Cada um sabe de si. Mas eu não quero mais a casa rebelde, que sempre foi rebelde aonde passou. Sempre foram debochados aonde passou. Eu sei que muitos já perderam tudo por causa da sua rebeldia. Quem leu o livro de Deuteronômio entendeu perfeitamente o que está escrito ali. Deus abomina o espiritismo. Deus abomina quem consulta os mortos. Ele abomina. Abomina. Talvez você nunca tenha ouvido isso, porque você fugiu da igreja. Mas Deus abomina. E se quisesse voltar para o Deus de Israel, o momento é agora. Porque é Ele que derrama sobre as pessoas as suas bênçãos ou as suas maldições. Isso quer dizer que com Deus Criador ninguém vai brincar. Nenhuma alma vai brincar com Ele. Nem aqueles que gostam de debochar, de rir, de achar que Deus é apenas amor. Ele é justiça e juízo.
Cada um escolhe o que quer. E eu não quero mais a casa rebelde. São homens e mulheres adultos que não sabem nem o que quer da própria vida, que não se encontram, que não se acham, porque de fato não querem nem se encontrar e nem se achar. Pessoas de verdade desonestas, trapaceiras, vigaristas, profanas, levianas. E muitos são levianos com a própria vida que Deus deu a eles como uma dádiva. Algo para ser cuidado, com muito carinho e amor, se é que a pessoa tem por ela. E não desafiando a Deus e a morte, porque a pessoa é arrogante. Rosh Hashanah Yom Kippur está chegando. Se quiserem se preparar para isso, eu vou passando mais informações. Se você não quer a Deus que te criou, se você quer continuar sendo a casa rebelde, eu te convido a sair do meu canal. Te convido mesmo. Se você não quiser renunciar, ou se você não quer renunciar o mal que tem dentro de você e quer continuar fazendo mal, eu te convido você a sair do meu canal. Porque bênçãos são condicionadas. Não é de qualquer jeito. Se você quer de fato a Deus, uma grande oportunidade de se voltar ao Criador e de parar de palhaçada com a sua própria vida e com a vida das outras pessoas, porque o Criador vai cobrar. E depois não adianta chorar, porque nós somos responsáveis por tudo o que nós pensamos, falamos e fazemos. E não adianta querer encobrir o seu erro. O Criador já sabia dele. E cabia a vocês que me ouvem pedir perdão às pessoas que vocês de fato magoaram, machucaram e caluniaram. Porque eu sei que tem pessoas que levantaram calúnia a respeito de outras pessoas. Afinal de contas, você perdeu o seu emprego por tua causa mesmo. Você foi leviano com a sua vida. E não adianta acusar as pessoas, ou culpar alguém, ou dizer que alguém queria o seu lugar, porque não é bem isso que aconteceu. Está na hora de vocês que são adultos adquirirem responsabilidades para com a vida de vocês e para com a vida do outro, porque o Criador vai cobrar tudinho. E o meu canal, eu sempre falei isso, o porquê que a pessoa estava passando por aquele momento de adversidade na vida dela. Cabia a ela corrigir esse erro. Aqueles que querem Shana Tová Metuká, que o Criador os conceda um ano bom e doce. Aqueles que não querem se voltar a Deus, por favor, saiam do meu canal. Porque eu não vou mudar. Eu sirvo a Deus de Israel há bons anos. Nunca deixei de segui-lo. Nunca deixei de me dedicar a Ele. Quem quer, quer. É um chamado de alma. É um chamado de Akadosh Baruch Hu, o Deus Criador, para aquela alma que quer, que o deseja de todo o coração.
abandonar tudo o que não convém mais e começar uma vida nova com o Deus que te criou. A escolha quem tem que fazer é cada um de vocês. Mas saibam que as bênçãos de Akadosh Baruch Hu, do Deus Criador, elas são condicionadas. É se obedeceres a voz de Deus. É se obedeceres os preceitos divinos. Nunca vai ser de qualquer jeito, nunca vai ser de qualquer maneira. Shalom e tudo de bom. E que a Kadosh Baruch Hu me abençoe com o desejo do meu coração, que é de continuar sendo útil à humanidade, mas aquelas pessoas que precisam de um ombro amigo, que precisam confiar em alguém para contar o que foi que aconteceu. Pessoas que não vão atrapalhar o meu tratamento. Eu prefiro dessa vez pedir isso, que eu continue emanando a essência divina que está dentro de mim, do que pedir minha cura, mesmo porque eu não estou doente. Estou em repouso. E eu sei que ainda tem uns bons meses. Shalom a todos, tudo de bom. E que o Criador conceda àqueles que querem um ano bom e doce. Abençoado seja o Deus de Israel, que me permitiu chegar até aqui. Amém.